Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 134 de Chainsaw Man. No capítulo passado, o Yoshida pediu pro Denji deixar de ser o Chainsaw Man, porque do contrário, a Nayuta será morta pela segurança pública. Será mesmo que ele conseguirá levar uma vida normal, não sendo mais o Chainsaw Man? Se você curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. O capítulo começa com o Denji desanimado, andando pela rua e ouvindo críticas negativas sobre o Chainsaw Man na TV, sobretudo sobre o seu estilo de luta, que sai quebrando tudo e parece um demônio lutando. É o que o Mano Joe falou no último review. O Denji é uma boa pessoa, mas ele não é altruísta. Ele sai lutando do jeito dele e não tá nem aí se vai causar a destruição da cidade toda. O Denji tem um bom coração e salva as pessoas do jeito dele, mas em geral, ele não pensa nas consequências de seus atos e não é um cara altruísta e nem solidário. E isso gera críticas da população porque ele sai quebrando tudo e alguém vai ter que pagar pelo conserto. E provavelmente será a própria população que fará isso através de impostos, taxas, enfim, o que for. Então, em geral, as pessoas não estão muito contentes com isso, né? E a gente percebe que parte das informações que estão sendo disseminadas sobre o Chainsaw Man estão corretas, mas existe uma certa manipulação das informações veiculadas na mídia. De fato, o Denji estava no aquário, mas o Chainsaw Man não fez nada. O aquário desapareceu porque a Asa usou seus poderes. De fato, o Chainsaw Man lutou contra a queda, mas ele não a derrotou. Foi a Kiga que a mandou de volta para o inferno. E então, estão sendo disseminadas fake news na televisão sobre o Chainsaw Man, e as pessoas estão achando que tudo é verdade. E aí, prosseguindo, uma das coisas boas que tem nesse capítulo é ver o cuidado que o Denji tem com a Nayuta. Por mais que ela seja possessiva e tudo mais, eu gosto de ver essa interação entre eles. Enfim, enquanto o Denji secava o cabelo da Nayuta, ela comentou que novamente estavam falando da igreja do Chainsaw Man na TV e que muitos jovens estavam sofrendo lavagem cerebral. Pessoas jovens, por estarem com a mente ainda em desenvolvimento, estão mais suscetíveis a sofrerem lavagem cerebral. Então, elas são o alvo perfeito da igreja do Chainsaw Man, porque são pessoas mais fáceis de serem manipuladas. E mais uma vez, esses fiéis da igreja estavam envolvidos em confusão. E dessa vez, estavam lutando com a polícia. Mas o Denji estava zero interessado nisso. Até porque, na cabeça dele, essa igreja do Chainsaw Man não deveria continuar existindo. Afinal, ele decidiu que não seria mais o Chainsaw Man. O Denji é muito ingênuo, né? A Nayuta não entendeu por que ele faria isso, mas ele explicou que se ele se transformar no Chainsaw Man novamente, ela será morta. E o Denji deixou bem claro que o pedido do Yoshida foi algo que o deixou muito mal, ao ponto de se sentir morto por dentro. Afinal, o Denji e o Chainsaw Man são figuras indissociáveis, mas o Yoshida não entende isso. E o Denji tentou se autoconvencer de que essa vida normal era exatamente o que ele queria. Só que tá estampado na cara dele que ele não tá nem um pouco feliz com isso. E a Nayuta já percebeu isso, não só pelas expressões faciais e pelo desânimo, mas também porque ela o conhece bem. No capítulo passado, o Denji não queria abrir mão de ser o Chainsaw Man e muito menos da vida da Nayuta. Ele queria as duas coisas. Até porque, ao longo da sua vida, ele já abriu mão de muita coisa. E depois de tudo que ele já passou, agora querem que ele desista da sua própria identidade. Por mais que o Denji tente se convencer de que tá tudo bem, a gente percebe que ele tá bem dividido entre ser o Chainsaw Man e ter uma vida normal. Tanto que quando o Denji estava sentado no trono, ele puxou a gola da camisa para conversar com Potita, ainda tentando se convencer de que estava vivendo a vida dos sonhos e que agora não precisaria mais lutar. Mas ele estava insatisfeito
e sonhava em ter uma vida melhor, o que é algo bem natural. A verdade é que nós humanos nunca estamos satisfeitos com o que temos ou com o que já conquistamos e sempre queremos mais. Bom, outra coisa que eu achei bonitinha nesse capítulo foi o Miauzinho entrando no banheiro para fazer companhia ao Denji. Eu não sei porquê, mas gatos realmente têm essa mania de entrar no banheiro com a gente. O meu gato também faz isso, mas enfim. Dá pra perceber que essa história de proibir o Denji de ser o Chainsaw Man mexeu tanto com a cabeça dele que ele estava com dificuldades de dormir. Então, ele resolveu ver TV com o Miauzinho sentado no seu colo, mas ficou trocando de canal porque não tinha nada de bom passando. Até que ele resolveu assistir um canal que estava falando sobre o Chainsaw Man. Um homem estava contestando que a igreja estava reunindo estudantes que sequer entraram no mercado de trabalho para lutar contra os manifestantes. E não bastasse isso, eles também estão atuando como caçadores de demônios, o que estava gerando muita preocupação nos pais. E se eles morressem, quem seria responsabilizado? E Seume argumentou que as autoridades foram notificadas com antecedência e que eles fazem parte do clube de caçadores do colégio, então eles sabem como exterminar demônios. Além do mais, eles só queriam proteger a população seguindo os ensinamentos do Chainsaw Man. O figurante insistiu que eles viviam com esse papo de ensinamentos do Chainsaw Man, mas quem é que estava dizendo essas coisas? Era realmente o Chainsaw Man? Segundo o Iseume, os ensinamentos vieram diretamente do próprio Chainsaw Man, e ele estava prestes a revelar isso para todo mundo. Imediatamente, o Denji pensou que iriam ligar para ele, então ele foi até o telefone e ficou na expectativa de que o telefone tocaria e que falariam com ele ao vivo. Mas aquela ligação seria uma surpresa para o Denji, porque ninguém o avisou disso. Só que a surpresa maior veio logo em seguida, quando começou uma transmissão direto da igreja do Chainsaw Man e apareceu um cara afirmando que era o Chainsaw Man. Não dá para ver direito o rosto dele, mas a estrutura corporal desse cara é muito parecida com o físico do Seigi. Pelo visto, eu acertei a teoria de que o Seigi é o Chainsaw Man fake, a não ser que o Fujimoto esteja trolando a gente, né? O que eu não descarto. Mas essa teoria eu venho falando há meses, com base nos seguintes indícios. 1. A altura e o porte físico do fake lembram a estrutura corporal do Seigi. 2. Seigi significa justiça em japonês, o que pode ser um indício de que ele obteve os seus poderes ao fazer um contrato com o demônio da justiça, ou até que ele é o próprio demônio da justiça. E 3. O cara que apareceu atrás do Iseume no capítulo 132 o chamou de Iseume-kun, o que é uma forma amigável de tratamento, e isso indica que é alguém próximo do Iseume. E esse cara que apareceu na TV disse que o seu corpo é meio humano e meio demônio, e que ele obteve o poder de se transformar no Chainsaw Man graças ao demônio da justiça. Não sabemos se isso é verdade ou se é mais uma mentira que eles estão contando, mas caso seja verdade, isso tá batendo certinho com a teoria que eu trouxe sobre o Seigi ter se tornado fake quando fez um contrato com o demônio da justiça. Eu quero aproveitar para relembrar a teoria que eu já contei para vocês de um inscrito muito fiel, o Prince. E a teoria dele é a seguinte: é possível que o poder do demônio da justiça seja conceder qualquer tipo de poder que a pessoa queira, contanto que essa pessoa tenha a intenção de fazer justiça. Então, se for o caso, é possível que o Seigi tenha se transformado no Chainsaw Man porque ele pode ser a sua referência. Ou melhor dizendo, o Chainsaw Man pode ser a sua interpretação de justiça. Um último detalhe sobre isso é que após o Seigi ter sido atacado pela Yuko, ele passou a usar um tapa-olho no olho direito porque ele teria perdido o olho. Mas reparem que esse cara que apareceu não está usando tapa-olho. Vale lembrar que o Denji também usava um tapa-olho no início do mangá, mas quando ele se tornou o Chainsaw Man, o olho dele foi curado. Eu acredito que o Seigi fez um contrato com o demônio da justiça e conseguiu recuperar o olho quando se tornou o Chainsaw Man fake. Mas ele continuou usando o tapa-olho para disfarçar isso. Até porque, se ele não usasse o tapa-olho, ficaria na cara que ele conseguiu se curar porque ele fez um contrato com o demônio.
E agora ele tirou o tapa-olho porque não tem mais motivo para esconder que ele fez um contrato. Afinal, ele apareceu na TV com o intuito de afirmar que ele é o Chainsaw Man. Bom, o Denji ficou completamente chocado ao ver um cara na TV se passando pelo Chainsaw Man, e quanto mais mentiras esse cara contava, mais puto o Denji ficava. Até que o cara afirmou que a sua motivação para lutar era criar um mundo sem demônios, onde Adão e Eva fariam sei lá o quê. E o Denji deu um grito tão alto que acordou a Nayuta. Ele começou a gritar com a TV, dizendo que não pensava daquela forma e que lutava sem pensar em nada, e que ele morreu inúmeras vezes, e quando se deu por si, as pessoas estavam o chamando de Chainsaw Man por conta própria. Ele estava revoltado, porque aquele cara estava enganando todo mundo se passando por ele. A reação do Denji é completamente justificável, não só porque ele está sendo privado de ser o Chainsaw Man, que faz parte da sua própria identidade, como também ele está vendo um cara qualquer na TV levar crédito por tudo que ele fez. Então, é como se anulasse, ou melhor dizendo, é como se roubassem do Denji todas as suas experiências. É como se todos os feitos do Denji, como Chainsaw Man, fossem desse cara aí. E dá pra entender o desespero do Denji, porque já tiraram tudo dele. Já lhe tiraram partes do corpo, de certa forma. Ele perdeu o Potita, tá dentro dele, mas ele não pode ter mais contato físico com o Potita. Ele já perdeu a Power, o Aki, enfim, ele já perdeu tudo. A única coisa que ele tinha era ser o Chainsaw Man, e agora tiraram isso dele. Então é por isso que o Denji ficou completamente revoltado quando mentiram sobre a real identidade do Chainsaw Man e espalharam mentiras a seu respeito. E deve ser enlouquecedor ver um cara fingindo que é você e ainda contar um monte de mentiras. Realmente, o pobre do Denji não tem um dia de paz. A Nayuta tentou acalmar o Denji, que estava inconsolável e ajoelhado no chão, murmurando que ele era o Chainsaw Man. Cara, na moral, é muito triste o que estão fazendo com o Denji. Enfim, eu não sei vocês, mas eu gostei demais desse capítulo. Só que quando ele for adaptado no anime, tanto esse como o anterior vão me deixar com o coração na mão. Bom, se você está curtindo o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado quando sair o próximo review. Infelizmente, na semana que vem, não terá capítulo novo, mas eu ainda tenho várias considerações a fazer, então não vá embora. O primeiro detalhe é que o Yoshida, a segurança pública, enfim, criou um ambiente perfeito para que isso acontecesse. Primeiro, o Denji foi proibido de revelar que era o Chainsaw Man, e depois ele foi proibido de se transformar no Chainsaw Man novamente, sob pena da Nayuta ser morta. Com isso, foi criado o ambiente perfeito para a revelação do Chainsaw Man em rede nacional. Quem é que vai acreditar no Denji agora? Eu acredito que a verdade virá à tona em algum momento, e tem pessoas que sobreviveram na parte 1 que sabem a verdade. O Kishibe, a Kobeni, o próprio Yoshida e também a Nayuta. Pode ser que demore, mas alguma hora a verdade será revelada. Até lá, eu não duvidaria que o Denji fizesse alguma coisa estúpida e desesperada para provar que ele é o verdadeiro Chainsaw Man. Só que ele vai dar um tiro no pé se ele fizer isso. A única forma de acabar com essa farsa é através de um plano inteligente. Mas sabemos que inteligência não é o forte do Denji, né? Diferente da Asa e da Nayuta. E vale lembrar que a Asa sabe da existência do Chainsaw Man fake. Afinal, ela viu o fake e o verdadeiro ao mesmo tempo. Só que ela não sabe que o Denji é o verdadeiro. Mas já que ela é uma garota esperta, pode ser que ela desconfie desse papo de igreja do Chainsaw Man e desconfie também dessa história de que o Seigi é o real Chainsaw Man. Porque o Chainsaw Man que ela conheceu não era tão articulado como esse aí que apareceu. Também não podemos esquecer que o demônio do controle está do lado do Denji. Então, por mais que as pessoas estejam sofrendo lavagem cerebral, tanto na igreja do Chainsaw Man como através da mídia, a Nayuta também pode controlar a mente das pessoas.
Afinal, a Makima era mestre na manipulação. A desvantagem é que a Nayuta é uma criança, mas ainda assim ela tem potencial para fazer manipulações. Teve uma coisa importante que eu esqueci de comentar no vídeo passado, mas eu acabei respondendo por alto alguns inscritos. Bom, sabemos que a Kiga está por trás da criação dessa igreja do Chainsaw Man. E para quem perdeu o vídeo passado, eu avisei que houve uma correção na tradução do capítulo 132 no Manga Plus. O nome da instituição que foi criada pelo Isseumi é Igreja do Chainsaw Man e não Associação do Chainsaw Man. Enfim, como eu já comentei com vocês, eu desconfiava que um dos planos da Kiga era justamente substituir o Denji pelo Chainsaw Man fake e apresentar ao povo o fake como se fosse o verdadeiro. E essa teoria se concretizou nesse capítulo. Mas o que eu ainda não tinha comentado é que o real plano da Kiga, ao criar essa igreja, também pode ser criar uma guerra civil e fortalecer a Yoro. Supostamente, o objetivo da Kiga é fortalecer a Yoro, porque em tese ela é a única que tem potencial para impedir a profecia de Nostradamus. Então, eu acredito que ela queira usar a igreja do Chainsaw Man, que está crescendo rapidamente, para provocar uma guerra e dar mais poder a Yoro. Nós vimos no capítulo passado que os fiéis da igreja estavam brigando com os manifestantes desfavoráveis ao Chainsaw Man. E o próprio Yoshida comentou que havia a possibilidade de ocorrer um conflito maior entre eles, mas isso ainda não aconteceu. E se houver um conflito grande no Japão, no caso, uma guerra civil, isso pode repercutir em outros países e isso poderia aumentar o medo de guerra no mundo inteiro. Bom, me conta aí o que você achou dessa teoria e me fala também a sua opinião sobre esse capítulo. Será que o Chainsaw Man fake é mesmo o Seigi ou o Fujimoto tá trolando a gente? Comenta aí! E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até breve!